a segunda descida dos filhos de Jacó para comprar mantimentos no Egito foi um desafio, mas também foi o lugar aonde que eles mudaram totalmente a história deles. Essa segunda descida, eles não imaginavam o que estava por vir e o tanto quanto mudou a história da vida deles, da família e de toda a linhagem deles. Gênesis 44, do verso 1 ao 34. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, como o dinheiro de seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado. Disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebeu meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal e não fizestes. E alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado que mora, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o seu saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com os seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse o nosso pai: voltai, comprar-nos um pouco de mantimento.
Nós respondemos: não podemos descer. Mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Amém? Amém. Sempre vale a pena lembrar que desde o dia em que o José foi vendido para o Egito, até a primeira descida dos 11 irmãos ao Egito para comprar cereais, tinham se passado 22 anos. Sempre é necessário lembrar esse tempo dos 22 anos. E é também oportuno que eu diga para vocês 3 coisas: acerca do tempo, acerca das consequências e acerca da transparência. Em 22 anos de tempo, muitas coisas podem acontecer. Em 22 anos de tempo, muitas coisas podem mudar, muitas coisas podem acontecer, mas também pode continuar tudo igual. Em um moto viajante, relatando a sua história da sua viagem, ele passou pela rodovia 319, a Transamazônica, em 2013, e era um filete de estrada. Quando ele repetiu essa mesma viagem em 2019, ele fez essa mesma aventura. Ele disse: agora a rodovia já é movimentada, larga, e muita coisa mudou. Um viajante. Guias turísticos que levam pessoas para países do Oriente Médio, principalmente os países árabes, para fazer turismo, afirmam aos seus liderados: essas construções que estão aqui 900 anos e nada mudou. Mostram muralhas e afirmam para aqueles que estão com eles, os turistas: essas muralhas estão aqui 2000 anos e nada mudou. Vocês viram como é diferente um ambiente do outro? Então em 22 anos pode mudar muita coisa ou pode mudar nada. Pessoas também são assim. Algumas pessoas mudam, evoluem e transformam a mente e o coração. E tem gente que evolui, que muda. Você conversa com ela um ano, o próximo ano você conversa de novo, e ela é a mensageira de coisas novas. Ela é a mensageira de te mostrar progresso, de mostrar coisa para frente. Outras pessoas, a gente diz: estão aqui 2000 anos e nada mudou. Sempre aquele velho pensamento sobre tudo. As pessoas também são assim. Será que os irmãos de José mudaram o caráter interior em 22 anos? Estava tudo da mesma forma ou já havia acontecido alguma coisa nesse período de tempo? Nós saímos do texto do capítulo anterior, do capítulo 44, e nós saímos da cena da festa. Amém? No capítulo 43, no verso 34, eles estavam numa janta, num almoço, e estavam com muita alegria. E essa alegria não era uma alegria verdadeira, mas era uma alegria falsa. É ali que esse texto se desenvolve. Então, primeiro, o tempo, em 22 anos, pode
ou não pode mudar alguma coisa. Segundo, consequências. Em 1948, um professor universitário da University de Chicago, Dr. Richard Viever, lançou o livro Ideas Have Consequences. E a mensagem do livro era simples: se você não vive de acordo com a verdade, então deve enfrentar as consequências. E o estudo que esse grande professor fez foi sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Era pós-Guerra Mundial, 1948, consequências de Hiroshima, Nagasaki, consequências dos soldados em outros países, milhares de mortes, muitos pais que perderam seus filhos, tudo tem consequência. 22 anos os irmãos de José viveram uma filosofia: se não há uma verdade, não há uma consequência. E a filosofia deles era: se ninguém viu, ninguém sabe. Se ninguém viu, ninguém sabe. Alguém mais havia visto que o José tinha sido vendido por eles para o Egito por 20 moedas de prata? Ninguém viu, então ninguém sabe. Essa era a filosofia deles. Eles encobertaram seus pecados cuidadosamente. Nossas atitudes estúpidas e pecaminosas têm sim consequências para essa vida e para a eternidade. Tolo é a pessoa que pensa que pode fazer de tudo, falar de tudo, e não vai haver consequências. Nós estudamos inúmeras vezes nossos cultos e estudos bíblicos sobre consequências, tanto na igreja do Antigo Testamento, como na igreja do Novo Testamento, como líderes que apostataram da fé, como pessoas que negaram a Jesus. Há consequências para as nossas atitudes. Terceiro ponto na nossa introdução, que é muito importante destacar, é a transparência. Todas as coisas estão engatilhadas dentro de um período em que elas vão passar por uma transparência. Então, se existe consequência, também é necessário que haja transparência. E a verdade sempre aparece. E alguém já muito sábio disse: a verdade tem sempre razão. A verdade tem razão, não eu e você. O universo é dirigido pela verdade. O mundo e toda a sua sustentação sempre foi governado pela verdade. Assim como o mundo precisa da luz do sol e nada pode viver sem luz, assim o ser humano não se desenvolve fora da verdade. As pessoas insistem em viver uma mentira, ou uma parte da mentira, ou contando mentiras, ou pensando mentiras, mas nada se desenvolve no ambiente da mentira, absolutamente nada. O lugar mais morto da terra é o Mar Morto, 480 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais morto. O lugar mais morto da nossa vida é aquele que nós enganamos com as nossas próprias mentiras. Ninguém pode viver de mentiras para sempre. A vida na mentira é pesada, e a pessoa que vive na mentira, ela se adoece. A alma, corpo, espírito, tudo adoece por causa da falta de verdade. Passar anos escondendo um crime, achando que o tempo resolveria o problema, era enganoso, porque o tempo não resolve problemas. Quem resolve problemas somos nós. Nós precisamos correr atrás dos nossos maus desenvolvimentos e reparar o estrago. De tempos em tempos, Deus move a transparência, e a história dos povos precisa ser passada limpo. De tempos em tempos, Deus passa limpos os países, Deus passa limpo os povos, Deus passa limpo os estados, Deus passa limpo as prefeituras. De tempos em tempos, Deus passa limpo o casamento das pessoas. De tempos em tempos, Deus passa limpo pais e filhos. Deus passa limpo as igrejas. Deus passa limpo o ministério. A limpeza da transparência de Deus, não tem como fugir dela. E a transparência estava chegando ao encontro dos irmãos de José. Meus irmãos, você pode observar na sua vida e na vida daquilo que vive ao nosso entorno, de tempos em tempos, a transparência de Deus vem e todos precisam prestar contas, e todas as coisas vêm à tona. No verso 34 do 43, quero voltar outra vez a lembrar disso aqui.
o banquete na presença ali, não exatamente na presença do José. José estava na outra sala, mas todos os irmãos sentados por idade, um por um, e comiam e regozijavam-se. E o texto diz aqui que eles estavam muito felizes e eles beberam e se regalaram com ele. A grande felicidade. E o projeto de levar Benjamim e trazer Simeão e cereais estava dando certo. Primeiro eles passaram por um incômodo com o pai deles. O pai não quis deixar o Benjamim ir, porque o Benjamim era o filho da mulher mais querida, da esposa amada dele. E na cabeça do pai, o outro filho, o José, já tinha descido à sepultura, comido por um animal, e ele não queria entregar o Benjamim. Mas era necessário fazer uma escolha: ou todos morreriam de fome, ou ele entregava o filho amado. Ele, encurralado pela fome, ele deixou que o filho amado fosse. E todo aquele medo dos irmãos de chegarem no Egito e algo terrível acontecer, ou eles serem presos, ou o Senhor do Egito matar o Benjamim, e como eles resolveriam o problema. Mas quando eles chegam ali, eles são muito bem recebidos, ganham um banquete. O Senhor do Egito, no 44, verso 1, enche a bolsa deles com cereais, e eles podem voltar outra vez para casa. Não dá um alívio? Meus irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, me passava no meu coração uma sensação de quando a gente estava viajando pelo Paraguai uns tempos passados, e de longe a gente via aquela guarita de policiais, cheia de policiais parados, e quando a gente conseguia passar por aquilo e ninguém parava, aquilo dava um alívio na alma. Eu imagino que deve ter sido esse o alívio, ou ainda maior, no coração dos irmãos de José. Eles conseguiram comprar mantimentos, ninguém os deteve, e eles estavam voltando para casa. Agora é só bater perna 400 quilômetros e tudo se desfez. Meus irmãos, no verso 2, a partir do verso 2, começa ali uma surpresa constrangedora. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que Deus deu sabedoria a José, não apenas para lidar com os problemas do mundo da época, mas para somar ou sarar os problemas da sua família. Cuidadosamente José planejou cada ação com os irmãos para conhecer o que estava no coração deles, despertar a consciência amortecida e levá-los a um arrependimento. Eles estavam sendo encurralados aos poucos, para que eles fossem empurados, para que aquela consciência amortecida voltasse a ter vida, para que eles se lembrassem e para que eles fossem ter um arrependimento. Essa era a ideia do José. O verso 1 começa falando sobre a generosidade de José. José, mesmo tendo esse projeto, mesmo sendo um homem de autoridade, ele é generoso com seus irmãos e dá muita comida ou muitos cereais, e ainda coloca o mantimento ou o dinheiro de volta na bolsa. E é uma estratégia genial no verso 2. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo com o dinheiro do seu cereal. Essa estratégia para mim é genial. Ele não precisava falar alguma coisa, ele só precisava fazer isso. Meus irmãos, a bolsa tinha o dinheiro e o copo de prata. A bolsa aqui simboliza os 11 irmãos. E esse copo de prata simbolizava aquilo que eles carregavam dentro deles por 22 anos. Meus irmãos, aquele dinheiro na boca de toda a bolsa da primeira viagem, da segunda viagem, esse dinheiro era o dinheiro que fazia esses irmãos lembrarem. José queria que eles se lembrassem daquelas 20 moedas de prata míseras, desgraçadas, pelas quais eles venderam José para o Egito. Aquelas 20 moedas de prata já não existiam mais. Deus tinha mudado a história de José. Agora tinha quilos de dinheiro, mas eles deveriam se lembrar. Isso me faz aplicar uma coisa muito importante.
nós temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos. Porque Deus um dia pode derramar tanto daquilo na nossa vida, que nós não sabemos o que fazer com aquilo. Por isso que Jesus ora no Getsemane: se for possível afastar de mim esse cálice, mas Ele ora no final dizendo: mas seja feita a tua vontade. Porque às vezes nós podemos tanto, mas tanto desejar tanto alguma coisa, e quando Deus começa a dar, Deus dá tanto, e nós começamos a entender que nem era isso que nós precisamos, e aquilo se torna uma bênção maldita. O dinheiro que eles tanto queriam se transformou numa desgraça na vida deles. Se transformou em algo que eles não sabiam o que fazer com esse dinheiro. Era como um fantasma. O dinheiro falava sobre as 20 moedas de prata, e o copo sobre o segredo que carregavam no coração. Que segredo! E José é genial. No verso 4 eles são acusados. Bem no final do verso 4 diz assim: por que pagastes mal por bem? Quando esses irmãos pagaram mal por bem? Quando Jacó mandou José atrás dos irmãos para que ele caminhasse 70 quilômetros em direção ao sudoeste. E depois de alguns dias de caminhada, quando José chega ali, levando boas notícias do pai, talvez levando alimentos e água, quando José chega ali, eles pegam o bem e pagam com mal. Jogam ele numa cisterna, deixam ele pelado, sem roupas, e o vendem para o Egito. Agora o jogo virou, agora José manda o mordomo atrás e faz a pergunta, relembrando eles a consciência: por que pagastes mal por bem? Por que vocês não pagaram o bem com o bem, mas vocês estão pagando o mal por bem, pagando o mal por bem? Meus irmãos, as coisas têm consequências, e nós vivemos num mundo que até entre o mundo evangélico, as pessoas até podem conhecer de falar ou teoricamente, mas elas não param para analisar que as coisas têm consequência. Aquilo que nós fazemos, as consequências nós não podemos fugir. Do verso 5 até o verso 6, não é este o copo em que bebeu meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes, e alcançou-os e lhes falou essas palavras. Eles foram seguidos e encontrados, não tem para onde fugir. Foram seguidos e foram encontrados. Do verso 7 ao verso 12, o verso 7, a certeza que não estavam em falta com o homem egípcio, eles tinham uma certeza. Então eles responderam: por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. Nós não temos falta nenhuma. No verso 8, o dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? É um argumento forte. O Judá com os irmãos montaram um argumento forte. E no verso 9, uma precipitação: aquele dos teus servos com quem for achado, que morra. Você lembra quando Labão, o sogro de Jacó, foi atrás do Jacó quando ele estava fugindo? E o Labão acusou Jacó de alguém ter roubado os ídolos do lar. E o Jacó disse para o seu sogro: você pode procurar em todas as tendas, e com a pessoa que tiver os deuses, que essa pessoa more, que morra. E a Bíblia diz que quem tinha escondido os ídolos do lar era Raquel, a esposa amada do Jacó. Só não foi encontrado os ídolos, mas nós sabemos pela Escritura que ela morreu prematuramente depois. É necessário também cuidar com a consequência das palavras. Não dá para falar tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. É necessário entender que a precipitação das palavras também traz consequências, e eles fazem aqui uma declaração precipitada: aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles se comprometeram.
Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis culpados. Num jogo de palavras, o mordomo virou o jogo. Ninguém precisa morrer, mas com quem for encontrado vai ter que ser escravo. Verso 11: e se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento inteiro, abriu. É uma busca para desfazer o mal entendido, porque ninguém quer ter culpa. A culpa dói, a culpa constrange, a culpa, ela arrebenta. Ninguém quer ter culpa. Então, quanto antes a gente abrir essas bolsas e mostrar que nós não temos culpa, melhor para a gente. Verso 12: o mordomo os examinou, começando do mais velho, como lá na mesa do banquete, do mais velho e acabando no mais novo, e achou o seu copo no saco do mantimento de Benjamim. Meus irmãos, é como aquela pessoa viajando no trânsito, e a Polícia Rodoviária Federal está lá naquela curva, e a polícia manda encostar, e aquela pessoa já abre o vidro e já começa a boquejar: se todos fossem honestos como eu, vocês não precisariam ali estar trabalhando. E o policial, muito educado, diz: tudo bem, senhor, nós precisamos revistar o seu veículo. E nessa revista encontra aí um estepe furado, ou um extintor já vencido, e a pessoa tem que ficar bem quieta. A precipitação das palavras e o que foi encontrado na bolsa do Benjamim, e ainda de quem? Do Benjamim. Meus irmãos, eu não consigo nem imaginar como o mundo deles deve ter caído. E às vezes Deus precisa nos empurrar para o nosso mundo cair, senão a gente não aceita as coisas. Angústia, e era Deus trabalhando. Para José, aquele copo de prata significava entendimento, porque o texto diz que a partir daquele copo ele profetizava ou entendia o futuro. Para José, aquele copo significava entendimento, elucidação das coisas futuras. Mas para os 11 irmãos, agora é a chave da prisão. É uma maldição. Como eles queriam ter tirado aquele copo antes e feito alguma coisa. Mas eles foram encontrados com o copo de prata. E aquele copo de prata simboliza a culpa que eles tinham em um dia ter vendido o irmão e mentido para o pai. Agora, no verso 13: então rasgaram as suas vestes. Há 22 anos passados, eles rasgaram as vestes de um menino inocente, porque odiavam ele. Porque eles odiavam a forma como Jacó amava o José. Eles odiavam aquela túnica de governador. Eles odiavam, mas agora chegou a vez deles mesmos rasgarem as suas vestes. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. O que passou na cabeça desses meninos enquanto que eles voltavam para a cidade do Egito? Não eram meninos, eram homens de 60 a 70 anos. O que passava na cabeça desses homens? Do verso 14 ao 34, há aqui o encontro com José. E quem toma a frente de tudo é o Judá. Quando você lê Gênesis 37, o Judá deu a ideia de jogar o José na cisterna e vender. Depois nós vamos ver que o José foi embora de casa e se casou com uma mulher gentílica. O Judá foi embora de casa, aprontou um monte de vergonhas, voltou para sua casa de volta, trazendo com ele os netos que eram filhos. O Judá foi aquele que provocou uma dor terrível no coração do pai dele. O Judá se responsabilizou pela vida do Benjamim. E o Judá era responsável, era líder dessa comitiva de ir para o Egito buscar comida. Ele se levantou e ele representou o grupo. No verso 14: e chegou o Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali.
e prostraram-se em terra diante dele. Mais uma vez o cumprimento da profecia daquilo que Deus tinha dado para José quando ele era jovem. Deus tinha um projeto na vida de José. E no verso 16, então disse Judá: que responderemos? Do tipo assim, não tenho o que falar. Se eu disser que esse objeto apareceu dentro da bolsa, eu vou estar culpando o Senhor do Egito. A coisa pode ficar feia para mim. Então é melhor ficar quieto. O que diremos? O que nós faremos? No final do 16 diz assim: e como nos justificaremos? A crise que Deus bota nas pessoas, e quando elas aceitam aquilo e elas ficam quietas, elas dizem: não tenho o que fazer. Na maioria das vezes começa uma mudança na vida das pessoas. Não tenho o que fazer. E depois a confissão: achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. O projeto de José surtiu efeito. O projeto de José deu certo. Ele conseguiu direcionar os irmãos dele de tal forma que eles foram encurralados e eles confessaram o seu pecado. Porque sem confissão de pecado não há mudança de vida. Não tem como. Enquanto que a pessoa fica se defendendo, não há mudança de vida. Mas a mudança começa quando a pessoa, no verso 16, o que nós vamos falar? Como que nós vamos responder? Como nos justificaremos? E eles entenderam: nós já somos escravos. Tecnicamente, já somos escravos. E houve a confissão daquilo que eles carregavam por tanto tempo. No verso 16, depois da interrogação: achou Deus a iniquidade dos teus servos? O que eles estavam confessando? Aquilo que eles carregavam no coração por tantos e tantos anos. Quantas vezes eles foram dormir e na consciência eles ouviram o José clamando: me tira desse buraco. Quantas vezes? Agora eles estavam diante daquilo. E olha que interessante, eles declaram assim: eis que somos escravos do meu Senhor. Eles estavam certos e eles estavam errados. Primeiro porque eles eram escravos dessa dor, dessa culpa que eles carregavam tantos anos. A pessoa que carrega uma culpa, ela é escrava da culpa, é ou não é? Ela vai dormir e quem vai dormir com ela? A culpa. Ela se assenta num banquete para comer e quem se assenta com ela? A culpa. Ela vai para o banho, ela podia ter um prazer de tomar um banho e ficar limpo numa água quentinha. Quem vai tomar banho com ela? A culpa. A culpa é terrível. Mas a confissão é a melhor saída, ou a única saída para isso. No verso 17, mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. É o José falando: o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Na mão de quem foi encontrado o copo? Do Benjamim. Agora esses irmãos, que há 22 anos passados venderam o José como escravo para o Egito, eles estão diante da mesma escolha outra vez: ou a nossa liberdade, ou o Benjamim. O José colocou eles para uma decisão, e nessa decisão vai nos mostrar se o coração deles mudou ou eles ainda continuavam os mesmos. No verso 18, uma conversa bem cuidadosa do Judá com José, para que não ficasse pior a situação. Então o Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos. Vamos negociar, vamos conversar. Isso nós podemos interpretar que isso é uma humildade. A gente não vê arrogância. Eles não têm saída. Então nessa falta de saída é melhor ser humilde. O verso 19:
Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? O Judá é aquele que começa a lembrar como a história começou. Ele começa a lembrar José, quando eles chegaram à primeira viagem. O José perguntou: tendes pai ou tendes irmãos? A mãe ainda vive? E esse ainda vive? Como está o pai? E o irmão de vocês, que idade tem? Ainda vive? O Judá começa a lembrar ao José que o José sabia, ou o egípcio na cabeça do Judá sabia de todos os detalhes, porque eles tinham contado. E lembra o egípcio de que ele também tinha dito que eles tinham um pai que era de idade e que ele não deixaria aquele Benjamim vir, porque se ele morresse, acabaria com a vida dele. Judá lembrou José que havia entregado ou falado dos detalhes nessa primeira viagem. E aqui, em todo esse texto, nós vemos a demonstração da mudança interior que aconteceu em Judá. Judá não era mais o mesmo homem, porque Judá foi o progenitor da ideia de vender o José para o Egito. Vamos nos desfazer do José, vamos vender ele por 20 moedas de prata, e a gente se livra desse cara que incomoda a nossa consciência. O Judá separou-se do seu pai e foi morar em outras terras, exatamente aonde que os filhos de Deus não deveriam ir morar. Ele casou-se com uma mulher gentia, ele não deveria se colocar em julgo desigual com os gentios. Ele perdeu 2 filhos por causa de juízo, você lembra disso? Deus matou 2 filhos por causa de questões sexuais ilícitas. O texto deixa bem claro. Ele ficou viúvo, o Judá ficou viúvo. Ele engravidou a sua própria nora, Tamar, e depois ele voltou para a casa do pai. Voltar para a casa do pai sempre significa: há um arrependimento e eu quero começar de novo. Posso ouvir você falar comigo? Começar de novo? Começar de novo. Jesus falou para Pedro, em outras palavras: vamos tentar de novo? Vamos começar outra vez? Você ainda está vivo, ainda há tempo, ainda há caminho. Vamos tentar outra vez? Para inúmeras pessoas na Bíblia, Deus faz a mesma proposta. Vamos começar outras vezes? Vamos tentar acertar daqui para frente? Ele voltou para a casa do pai. Ele liderou seus irmãos para comprar suprimentos na primeira e na segunda viagem. Ele liderou os seus irmãos para negociarem com o pai, para liberarem o Benjamim. Judá colocou sua vida em risco por Benjamim. Judá agora não quer desapontar seu velho pai com 130 anos. Ele está preocupado com 2 pessoas nesse texto: com o irmão dele e com o pai. Meus irmãos, como é necessário que aconteça no coração de um homem e de uma mulher essa mudança. Quando o coração fica afinado com o coração de Deus, quando as coisas são usadas e as pessoas devem ser amadas. Eu falava com vocês no culto passado que hoje o mundo usa as pessoas e ama as coisas. Pessoas são a imagem e semelhança de Deus e coisas são a imagem e semelhança de homens. Quando mudou esse botão na cabeça de Judá, como mudou a vida, como aquele sofrimento todo fez com que ele mudasse o entendimento das coisas. Agora o Judá é voluntário para ficar no lugar de Benjamim. E ele tem agora a preocupação com a vida da família. Como vai ficar nossa família? Como vai ficar nossa casa? Bem diferente daquele Judá que morreu a esposa dele, ele não derramou uma lágrima. Morreram os 2 filhos dele porque Deus matou por causa de juízo. Não derramou uma lágrima. Agora nós vemos um Judá diferente, preocupando-se com a família, com o irmão. E como vai ficar o meu pai quando o coração de um homem, quando o coração de uma mulher começa a se preocupar e entender o coração de uma próxima pessoa? E um homem pode mudar sim. Uma pessoa pode sim mudar de vida. Ela pode mudar. Algumas pessoas não mudam.
Mas muitas pessoas mudam sim. Zaqueu foi transformado. Que ladrão que era o Zaqueu! E Deus transformou a vida dele. E Jesus mesmo testifica: hoje houve salvação nessa casa. Jesus mudou a vida do Zaqueu. Raabe era uma prostituta em Jericó, e ela foi colocada no povo da aliança. Está na genealogia de Jesus. Deus mudou a vida dela. Pedro chorou amargamente, e Jesus restaurou o seu ministério. Um homem pode mudar, uma mulher pode mudar, um casamento pode mudar, uma família pode mudar. E aqueles que se voltam para casa e sempre vão encontrar o Pai esperando. O filho pródigo caiu em si. Ele teve um arrependimento muito profundo dentro da alma, e ele voltou para casa, e o Pai estava esperando. Uma pessoa pode mudar. Em 1 João 1,9, o nosso Joãozinho diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, nos purificar de toda a injustiça, porque Ele quer mudar a vida das pessoas. E quando eles confessaram o pecado deles, o jogo virou. Enquanto que eles estavam ali na retranca, escondendo, nada de diferente acontecia. Apenas angústia, dúvida, medo. Mas quando eles confessaram o pecado, o jogo virou. Você pode falar junto comigo: o jogo virou. O jogo virou. A história começa a ter outra direção. Depois da confissão e mudança de posicionamento de Judá. Amém? Tecnicamente, nós deveríamos estudar o 44 e o 45. Mas o capítulo 45 vai ficar para o próximo culto. Porque eu creio que hoje Deus já ministrou a nossa vida. Eu digo para você, repetindo as palavras de outro pastor: eu não vim julgar você e também não apontar o dedo para você, mas eu vim oferecer para você. Dá uma pensada. Às vezes não é necessário a gente cair nas mãos do Egito e de José, para que daí as coisas a gente pense. Dá uma pensada. A vida de um homem pode mudar quando ele confessa as suas dores, confessa a sua culpa. Ele diz: meu Deus, me ajuda. Amém. Amém. Você pode orar comigo. Feche os teus olhos e você pode se concentrar naquilo que Deus mostrou para você hoje. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu sempre te agradeço pela bendita palavra que o Senhor tem derramado nesse lugar. O Senhor tem colocado palavra e derramado palavra como o óleo que desce da barba de Araão sobre esse púlpito, porque o Senhor tem amado a nossa casa de oração. E eu quero colocar diante do Senhor, Pai, cada irmão e cada irmã aqui, que sentiram a Tua presença durante a explanação da Tua palavra. Que o Senhor pegou nas mãos dessa pessoa e a guiou por meio dos corredores da alma, lhes mostrando a culpa do passado e quantas coisas estão produzindo consequências na vida hoje. Ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de vir ao jogo. Seu Deus, eu quero clamar e colocar na Tua presença as pessoas que nessa noite querem arrepender-se dos seus pecados e começar uma nova vida, começar um novo tempo. Em nome de Jesus, Pai, todos eu coloco na Tua presença, apresento diante do Teu altar, para que o Senhor fortaleça aqueles que desejam se levantar na Tua presença e andar conforme a Tua vontade. Seu Deus, nós oramos pela nossa igreja. Eu coloco na Tua presença desde agora o estudo bíblico da quarta-feira, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença nessa casa, para fazer a Tua vontade e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.